Nós falamos na última aula sobre Elias e o Antigo Testamento. E hoje é Elias e o Novo Testamento. Então nós vamos falar sobre o final do ciclo do Antigo Testamento e vamos falar basicamente sobre a influência de Elias no Novo Testamento. Elias vai aparecer muito no Novo Testamento, mais do que a maioria dos homens e profetas do Antigo Testamento. Então fique atento. Bom, falando de Elias, lembramos que o nome Elias significa em hebraico meu Deus é Jeová, ou o Senhor é Deus. Ele profetizou nos anos 875 até mais ou menos 850 a.C. Um cenário terrível, um cenário assim da mais alta prática idólatra de Israel. O reino de Acabe, um reino terrível, manipulado por uma mulher chamada Jezabel. Veja nesse mapa, da onde veio Jezabel? Jezabel veio lá do norte, dos fenícios. Ela era da cidade de Sidom. Os fenícios eram poderosos comerciantes ali em todo o mar Mediterrâneo, avançados tecnologicamente, tanto é que eles ajudaram em contrato Salomão a construir o templo, mas era um povo extremamente pagão e adorava duas divindades, Baal e Astarô, divindades que Jezabel vai trazer para Israel. Então Acabe, ele era um homem que particularmente até amava a Deus, mas ele se vendeu às práticas de Jezabel. Então, além de praticar a idolatria que todos os reis de Israel praticavam, a idolatria de Jeroboão, que era a idolatria dos bezerros de ouro, ele também trouxe a idolatria a estes deuses estrangeiros, Baal e Astarô, ou poste-ídolo. Veja nessa imagem, né, como é que era mais ou menos o lance, porque Jezabel era essa mulher aí, toda pintada, bonitona, uma ilustração, né? Tá lá Acabe, deitado, caideira total, né? Manipulado, só dor de cabeça, por quê? Porque, na verdade, quem dominava ali o império, quem dominava o reino de Israel, era realmente Jezabel. O ponto em questão é que Acabe, ele morre em uma batalha contra os sírios, ele acaba levando uma flechada por entre a sua armadura, e ele derrama muito sangue, acaba morrendo por uma hemorragia, sangue que é lambido pelos cães, conforme a profecia de Elias. E ele desobedeceu outro profeta, Micaías, que tinha falado lá no capítulo 22 do primeiro livro dos reis, olha, não vai para a batalha que você vai morrer. Desobediente, morreu. O filho dele, Acasias, não dura nem um ano no poder. Ele sofre um grave acidente no terraço do palácio e acaba padecendo de uma enfermidade. Em vez de buscar uma palavra do profeta Elias, ele busca profetas de Baal, lá dos filisteus. Resumindo, o negócio não vai dar certo. Então começa um processo de libertação do jugo de Acabe e Jezabel em Israel. Toda a família será exterminada. Este processo vai começar primeiro com o sucessor de Elias. Quem é este sucessor? Um homem chamado Eliseu, um jovem fazendeiro que ali no capítulo 2, aliás, no capítulo 19 do primeiro livro dos reis, ele é chamado, no caminho Elias joga a capa sobre ele e fala, você sabe o que aconteceu. Então Eliseu, ele abandona aquela condição que ele tinha, porque ser um fazendeiro e ter 12 juntas de bois no momento de seca em Israel significa ter muito dinheiro. E ele passa a seguir Elias, ele passa a ser servo de Elias. Só que chega o final do ciclo de Elias. Chega um momento que Elias fala, eu vou dar o fora, já deu, e a obra vai continuar com você e com os outros profetas que não se dobraram a Jezabel. Então vai começar um caminho que é um caminho muito interessante, porque é um caminho que Elias vai fazer percorrendo cidades proféticas, cidades aonde Elias tinha fundado núcleos de formação de profetas, que mais tarde se tornarão escolas de profetas
através de Eliseu. Então Elias ele vai fazer uma caminhada começando por Gilgal. E o interessante é que em toda a cidade que ele vai parar, ali no capítulo 2 de 2 Reis 2, ele fala assim para Eliseu: fica aqui porque eu vou embora. Eu vou ser levado por Deus, eu vou ser arrebatado. Eliseu fala: não, aonde você for, eu vou. E todas estas cidades, os profetas daquela região zombam de Eliseu. Fala: ih, Eliseu, já era, acabou, Elias vai embora. E você vai ser mais um profetinha, como a gente. Será que você vai ser tão bom como foi Elias? E Eliseu, ele não estava nem aí com a zombaria não. Ele mandava os caras calarem a boca, falava aos profetas: ó, vocês fiquem quietos, eu sei o que está acontecendo. Mas eu sei que o chamado que Deus tem para a minha vida é um chamado maior. Então veja nesse mapa o caminho que será traçado por Elias e Eliseu na bota, né? Então ele vai lá de Gilgal, que assim, essa região aí de Gilgal, Betel e Jericó é o extremo sul do reino de Israel. Ele vai de Gilgal até Betel, que era onde estava um dos bezerros de ouro. Não é à toa, né, que colocou ali, né, Betel. Depois de Betel, ele vai para Jericó, uma cidade muito conhecida, a primeira cidade conquistada por Israel. E de lá ele vai para o Jordão, ele vai cruzar o rio Jordão. Então, havia um significado profético muito profundo, porque a cada lugar que Elias andava, ele estava fazendo o circuito contrário da conquista de Josué. A conquista de Josué foi a seguinte: Josué veio do Extremo Oriente, cruzou o Rio Jordão, aí ele vai passar por Jericó, por Betel, Gilgal e assim por diante. Ele faz um caminho contrário. Ele vai passando todo esse caminho de conquista, ele vai fechar o seu ciclo profético assim, e vai inaugurar ali o ciclo profético de Eliseu. Então Eliseu estava sendo habilitado. Primeiro, Gilgal. Gilgal representa um lugar aonde há quebra da vergonha. Um local aonde o povo de Israel removeu a marca da vergonha. Eles não tinham praticado o voto da circuncisão, porque o povo que saiu ali do deserto, eles não tinham ainda esta marca. Então ali, você leia Josué capítulo 5, o povo é marcado com a circuncisão e Deus fala: estou removendo de vocês a marca da miséria do Egito. Então Gilgal representa o que para Eliseu? Estou quebrando qualquer jugo, Eliseu, que você tem da terra. Você está recebendo agora a marca de um verdadeiro profeta. Depois ele vai para Betel. Betel é o lugar onde, em Gênesis 28, Jacó teve aquela visão da escada, os anjos subindo e descendo. O que significa isso? Significa um lugar onde eu tenho um contato com Deus, comunicação com Deus, um lugar de envio, um lugar de promessas. O contato com Deus é essencial para o profeta. Então o profeta estava sendo habilitado ali para ter esse contato profundo com Deus, assim como Elias também já tinha. De lá vai para Jericó, famosas muralhas de Jericó que caíram no capítulo 6 de Josué, um lugar em que os obstáculos, as resistências espirituais são desfeitas. Ou seja, Eliseu, não haverá para você mais resistências espirituais, todas estão caindo por terra. E quando ele chega ao Jordão, um lugar de um novo tempo. O povo de Israel cruzou o Jordão no capítulo 3 de Josué, para o quê? Para receberem a marca de uma nova geração. Não era mais aquela geração escrava do Egito. É uma geração para conquistar a terra prometida. Então ali estava encerrando a geração de Elias, iniciando a geração de Eliseu. O profeta precisava de um novo tempo. E é neste local que Elias será recolhido, arrebatado aos céus. Ele não vai ter uma morte natural. Ele vai subir aos céus
fisicamente também. Vamos ler essa passagem. Vamos lá, segundo livro dos Reis, capítulo 2. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está, ó Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vamos ver o momento histórico desta passagem. Então, nessa imagem você vai ver que o reino de Israel começou com Jeroboão, em 931, na divisão do reino. Vai passar por todos estes reinos. Aí Elias vai enfrentar Acabe. Lembrando que no meio aí do reinado de Acabe, ele vai chamar Eliseu lançando a capa sobre ele, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Acabe morre em 853 a.C., Acasias não fica nem um ano no poder, e quem vai reinar? Jorão. Então o momento do arrebatamento de Elias está bem no começo do reinado de Jorão. Jorão era um irmão de Acasias, era também filho de Acabe. E fique tranquilo, Jorão também vai morrer. Vai morrer nas mãos de Jeú. Jeú, que era um dos homens, uma das 3 sentenças que nós já vamos comentar contra a casa de Acabe. Agora, como é interessante nesta passagem, quando fecha o ciclo profético de Elias no Antigo Testamento. Elias, ele primeiro pratica, ele mostra para Eliseu como funciona a autoridade profética. Ele pega o seu manto, a capa, que representa a autoridade profética. Ele enrola, toca naquele rio e o rio abre. Os dois passam em seco. Eliseu olha, aprende. Por quê? É aquilo que fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, que preciso ser um imitador deste mover apostólico, deste mover profético. Paulo fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então Eliseu sabia que o segredo para ele receber a unção de Elias era ser um imitador. Não tinha que inventar a roda já estava inventada. Era apenas praticar a santidade, o exercício da unção, a comunicação, o relacionamento com Deus. Daí o que acontece? Elias vai ser arrebatado, ele sente essa presença, ele fala antes de ir embora: o que você quer, Eliseu? Até porque Eliseu estava com essa moral, porque estava seguindo o profeta todo o tempo. Elias enxergou que aquele era verdadeiro sucessor. Então Eliseu fala: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Nossa, muitas coisas poderia ter pedido. Bom, se fosse como outros profetas, né? Como Geazi, eu quero dinheiro, eu quero riqueza, afinal, eu quero salário, né, Elias? Olha, eu deitava água nas tuas mãos, eu cuidava de você, então eu quero salário, quero um carro, quero uma casa própria, afinal, te servi, trabalhei muito. Mas não, ele falou: eu quero a porção dobrada do teu espírito, porque Eliseu estava na dimensão espiritual de Elias. Ele estava vazio da sua humanidade e dos seus desejos carnais. Ele queria o que Elias tinha, a unção, o espírito, e queria em dobro. Olha só que ousadia, hein? Elias devia ter sentido de orgulho ali, falar: meu Deus, hein? Esse rapaz aqui é de dar orgulho, esse cara, ele quer mesmo realizar espiritualmente. E ali,
Elias propõe um desafio para Eliseu. Tá bom, eu vou te dar, mas não vai ser fácil não. É o seguinte, você fique olhando para onde eu for. Então você vai enxergar eu subindo aos céus, e aí então você vai receber esta unção dobrada. Que coisa maluca, né? Ficar olhando ele subir, vai ser algo super triste. O meu Senhor, o meu Mestre, vai embora. Eu prefiro não ver. Não, você vai ficar olhando, porque há um segredo em perseverar e enxergar mesmo com a dor o teu Mestre subindo. De repente, o Mestre sobe. E ali está o grande segredo da unção dobrada. O que ele vê descendo dos céus? Ele vê uma capa, a própria capa de Elias caindo. O que simbolizava isso profeticamente? Simbolizava que a capa precisava cair pela segunda vez em Eliseu. Daí sim ele recebeu a porção dobrada. Entendeu? A primeira vez, Elias jogou a capa e falou: a unção que eu tenho, eu já dividi com você, Eliseu. Me siga. Agora a unção está caindo pela segunda vez. A marca daquela capa vindo do céu. Então, se Eliseu não estivesse enxergando, ele não pegaria aquela capa não cairia sobre ele. Mas ele ficou ali olhando, lamentando sim, pela dor, pela saudade. Mas ele ficou o tempo todo olhando, porque aí ele entendeu o segredo. A capa caiu a segunda vez. E é incrível, porque Eliseu, ele vai manifestar o dobro dos sinais que Elias manifestou. Até mesmo morrendo. Quando estava morto, até a ressurreição aconteceu. Se Elias ressuscitou uma vez, Eliseu ressuscitou duas. Para você entender o cumprimento da unção e da palavra profética. Então Eliseu, ele vai inaugurar as sentenças da palavra profética que Deus deu a Elias. Vamos ver quais são estas sentenças. Então, a primeira sentença é que Eliseu, ele vai preparar um novo ciclo profético. Depois a sentença que virá por Jeú, porque Eliseu vai enviar um profeta para derramar o óleo sobre a cabeça de Jeú. Jeú que vai exterminar toda a família de Acabe e Jezabel e vai ser o novo rei, vai inaugurar uma nova dinastia no reino de Israel. E Azael, o próprio Eliseu vai ungir e vai enviá-lo. Azael, que era um inimigo, sírio, ele vai diminuir o território de Israel e vai promover a justiça através da miséria. Então assim termina o ciclo profético de Elias no Antigo Testamento. E agora nós vamos estudar Elias no Novo Testamento. Nós temos basicamente 5 momentos especiais que Elias aparece no Novo Testamento. Veja nessa tabela quais são. Então nós temos o momento da unção de Elias se manifestando através de João Batista, depois Elias presente na transfiguração de Cristo. Na carta de Tiago, Elias é usado como exemplo do poder da oração. Na carta aos Romanos, Elias é o exemplo da resistência, porque ele não estava sozinho, ele tinha força para resistir. Em Apocalipse 11, como uma possível testemunha na tribulação. Vamos lá então? Vamos começar a estudar primeiro a unção em João Batista, lendo este capítulo no livro de Mateus. Vamos lá, Mateus capítulo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então Jesus fala o que sobre João? Que João tinha a manifestação da unção de Elias. Ainda que ele fale que é o próprio Elias,
Não era, porque Elias foi arrebatado fisicamente e você sabe que João Batista nasceu como um outro ser humano. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Que João Batista é a figura de Elias profetizada pelo profeta Malaquias, aquele que ia preparar o caminho do Senhor, também profetizado por Isaías. Então veja que interessante a figura de João Batista. Alguém que veio com a mesma prática, o mesmo espírito de Elias. Daí começa a dificuldade. Por quê? João Batista abriu e fechou os céus? Não. João Batista manifestou multiplicação de alimento? Não. João Batista, ele, vamos supor, ressuscitou alguém? Não. Proferiu juízo contra algum rei importante? Não, nem contra Herodes. Então ficou uma coisa meio confusa. Como assim ele era Elias? Ele não era a figura de Elias na manifestação de sinais, mas ele era a figura de Elias daquele que afrontava a idolatria e a prática religiosa daquele momento. Então até é engraçado porque Jesus diz que João Batista foi um profeta maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Mas como assim? Maior que Elias, maior que Eliseu, maior que Isaías, maior que todos os profetas? Pois é, porque ele afrontou não só a questão dos fariseus, mas ele afrontou o mundo espiritual contrário. Porque ali estava um tempo de silêncio profético, não tinha voz profética por mais de 400 anos em Israel. Então imagine depois de 400 anos alguém profetizar, alguém falar, alguém anunciar que Jesus está chegando, que o Messias está chegando, batizar como ele estava batizando, falar para os fariseus, para os religiosos que eles eram raças de víboras. Então, ele, em prática, em fruto e em resultado, sem dúvida, ele foi o maior profeta. Então, é interessante essa comparação de Jesus, falando que ele é o Elias, porque Elias afrontou Jezabel. Elias afrontou Acabe no momento em que todos os profetas que existiam estavam acuados, não tinha uma voz profética atuante. Elias foi essa voz profética ativa, assim como João Batista foi essa voz profética depois de 400 anos de silêncio. Vamos ler a passagem de João, que fala sobre que João diz: eu não sou propriamente Elias, mas vim manifestar o poder dele. Vamos lá, João capítulo 1. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então muitos perguntavam: então você é Elias? Não, eu não sou Elias. Eu não sou o ser humano Elias. Eu sou aquele que foi enviado na unção de Elias para preparar o caminho para a vinda do Messias, para Jesus. Por que as pessoas achavam que ele era Elias? Por causa do jeitão. A boca dura, a boca pesada, a forma de se vestir. Você vê um comparativo, depois você leia Mateus 3 e 2 Reis capítulo 1, versículo 8, como eles se vestiam da mesma forma. Veja nessa imagem como é interessante a forma como eles se vestiam. Veste de pelos de camelo e um cinto de couro. Tanto Elias se vestia assim, como também João Batista. Então trazia essa confusão no povo. Você é o Elias? Você foi arrebatado e agora voltou? Não, de forma alguma. Eu sou filho de Zacarias, sou filho, de Ana, então não tem nada a ver, não bagunça não, galera. Mas eu tenho esta unção sim, a unção profética, a voz profética. Então, desta mesma forma, nós vamos ver Elias aparecendo agora, o Elias de verdade, o Elias arrebatado na transfiguração de Cristo. Vamos ler. Vamos lá, Mateus capítulo 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte.
E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então Pedro, Tiago e João presenciaram ali naquele alto do monte Jesus e duas figuras, Elias e Moisés, e eles conversavam e Jesus teve o seu rosto transfigurado. Ele teve o seu rosto com uma imagem celestial que está também em Apocalipse capítulo 1. Isso para demonstrar que realmente ele era Deus, que ele era o Salvador. Mas o interessante é que Elias ele foi reconhecido pelos próprios discípulos até pela sua forma de se vestir. E é ele mesmo ali fisicamente e espiritualmente. Negócio estranho, né? Daí já dá a entender que não era João Batista Elias, porque João Batista já estava morto quando Jesus foi transfigurado. Foi morto por Herodes. E aí o que acontece? Estas figuras, elas são provadas em estarem vivas, vamos dizer assim, numa condição físico-espiritual, por quê? Primeiro é porque Elias foi arrebatado, nós sabemos, está ali no segundo livro dos Reis, capítulo 2. E Moisés, ele teve o seu corpo preservado. Ninguém sabe onde Moisés foi enterrado. E a palavra fala em Judas, capítulo 1, versículo 9, né, a carta de Judas, que Satanás lutou contra Miguel, o príncipe de Israel, pelo corpo de Moisés, ou seja, havia algum objetivo com o corpo de Moisés. Então, por isso que essas duas figuras apareceram para presenciar a transfiguração de Cristo em um momento físico, mas também espiritual, daquilo que seriam possivelmente as testemunhas no momento da tribulação. Aqueles 7 anos narrados em Apocalipse antes do juízo final. Vamos ler. Vamos lá, Apocalipse capítulo 11. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então você viu aí no texto como estas figuras possivelmente são Elias e Moisés. Não é algo preciso, mas fala o quê? Que uma tem autoridade sobre os céus, Elias, e a outra tem autoridade para converter água em sangue e trazer flagelos, ou seja, figura que lembra Moisés, né? E as 10 pragas. Então você veja como, pelo fato da preservação do corpo de Elias e Moisés, além da transfiguração, possivelmente serão as testemunhas que vão pregar no período de tribulação, primeiro período, os 3 anos e meio, que muitos estudiosos acreditam que a igreja ainda estará, e aí a igreja será arrebatada no momento em que estes dois serão mortos pelo anticristo. Há linhas que falam que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Enfim, nós achamos que o mais próximo seria exatamente nós participarmos, quem ainda estiver aqui, né, como igreja, dos primeiros 3 anos e meio. Então essas testemunhas, elas vão pregar para o povo de Deus, para Israel, para a conversão. E aí sim, igreja arrebatada e eles serão mortos. Esses 3 dias e meio que estarão mortos, não se sabe se são 3 dias e meio mesmo, que é também a figura da ressurreição de Cristo, se esses 3 dias e meio são os 3 anos e meio posteriores, enfim, mas que quando acabar este tempo da tribulação e a destruição completa da terra, aí sim virá o juízo final. Então esta é a sequência, tribulação e depois o juízo final.
Bom, para concluir, vamos mostrar mais duas passagens em que Elias está presente como um exemplo. Vamos começar com Tiago. Vamos lá, carta de Tiago, capítulo 5. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então aqui Tiago usa Elias como o exemplo do poder da oração. Então é interessante porque é um capítulo que ele vai falar o que a súplica do justo muito pode quanto aos seus efeitos. Elias era um homem justo e por isso tinha autoridade através da palavra. E nós, através do nome de Jesus Cristo, temos autoridade para ligar e desligar no mundo espiritual. Agora vamos ver Paulo falando sobre Elias. Vamos lá, carta aos Romanos, capítulo 11. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuraram tirar minha vida. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É interessante, né? Ele usa o exemplo que muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas, mas Deus dá essa autoridade. Nós somos um corpo, nós não estamos sozinhos. Então nós vemos o que ele usando o exemplo que Elias se sentia sozinho, mas tinham 7.000 homens que não se dobraram. E nós não estamos sozinhos. Através da igreja nós temos a resistência para vencer principados, potestades e dominadores. Por isso a importância de você estar inserido no corpo de Cristo. Antes de nós revisarmos, eu quero dar a dica Gospel Bay de hoje. A Bíblia Apostólica, edição comemorativa dos 40 anos do ministério do servo de Deus, apóstolo Estevão Hernandes. Uma Bíblia incrível, com mais de 5.000 notas de referência, tanto históricas como revelações. Tem um dicionário apostólico, mapas, 40 estudos, 40 ofertas, 40 perfis de personagem. Resumindo, é uma Bíblia ideal tanto para quem está começando a andar no Evangelho, você que está começando a ler a Bíblia, como também para quem é muito estudioso. Então, adquira esta palavra, essa Bíblia incrível, com esse encarte contando a história da Igreja Apostólica no Brasil, e esta capa azul lindíssima, com preço baixíssimo, hein? Oportunidade agora, pelo site gospelbay.com.br ou pelo Televendas 3500-1222. Você tem um pagamento facilitado e vai receber com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. Nova loja Gospel Bay. Os seus artigos preferidos agora estão ainda mais acessíveis no site gospelbay.com.br. Mais ágil, mais simples e mais seguro. Acesse agora mesmo o novo site gospelbay.com.br e boas compras. Chegou o momento da revisão. Na aula de hoje, estudamos o fechamento do ciclo profético de Elias no Antigo Testamento, que foi arrebatado e deixou a unção dobrada do seu espírito com seu sucessor, Eliseu, após a capa cair novamente sobre o rapaz. Também vimos a figura de Elias aparecendo 5 vezes no Novo Testamento. Unção manifesta em João Batista, participante da transfiguração de Cristo, exemplo do poder da oração dada pelo apóstolo Tiago, exemplo de resistência dado pelo apóstolo Paulo e como possível testemunha do Apocalipse na tribulação. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br.
ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.